Saudações, roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, e hoje também aos amantes da literatura, de fantasia, de história. Eu sou o Eduardo e esse é o canal Ei Bardo, trazendo dessa vez um novo unboxing. Temos aqui uma caixa bem grande da Amazon e são livros. Eu fiz uma encomenda recente de um box de um livro que eu sempre tive interesse em ter aqui na coleção, por questões de valores eu nunca tinha priorizado, e a Amazon consegue, né, alguns preços realmente baixos, e acabou rolando uma promoção bem interessante aqui para estes títulos. Sim, são mais de um, são 2 títulos que eu estou recebendo, e eu vou apresentar um de cada vez então, começando pelo maior. E temos aqui um box muito bonito. Mostro para vocês então A Morte de Arthur, escrito por Sir Thomas Malory. Nesse box nós temos então A Morte de Arthur, volume 1 e volume 2. São 2 livros e muito benquistos, né? Que trazem então a visão sobre o personagem Rei Arthur aos olhos do Sir Thomas Malory. Ele escreveu esse livro. Ele foi publicado em 1485, mas foi escrito por volta de 1469, quando o escritor estava preso, e ele se baseou muito em escritas francesas na época, para fazer então a sua versão. É uma história bem completa. Na primeira parte do livro, Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, no primeiro volume, ele trata a parte pré-Rei Arthur, então foca muito mais no desenvolvimento do Uther Pendragon, pai do Rei Arthur, e um pouco da vida jovem do Rei Arthur, até o casamento dele com a Guinevere. Traz também algumas histórias de alguns dos Cavaleiros da Távola Redonda. E na parte 2, então, tem a parte final, né, que vai desde do Rei Arthur, coroado rei, até o nascimento de Mordred e, por fim, a batalha final, onde pai e filho se enfrentam. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de lendas arturianas, e eu acho muito interessante também como um personagem acaba desenvolvendo diversas histórias diferentes de acordo com o olhar do seu escritor. Eu já li diversas outras obras e histórias do Rei Arthur. Essa aqui eu nunca tive a oportunidade de ler até o dado momento, quer dizer, poderia ler antes, mas até por diversos outros motivos ainda não fiz essa leitura. Mas tenho aqui então esse box bem bonito, com os 2 volumes. Eu vou abrir aqui então para que a gente possa dar uma olhada nos materiais. Aquele momento tenso, né? Sempre que a gente está mexendo com livros, impressões, muito cuidado ao trabalhar com lâminas. Então tá, tirei aqui do plástico. Agora eu acho que eu consigo mostrar também sem reflexo. Vamos começar vendo o box então. Essa arte aqui muito bonita, feita pelo ilustrador Aubrey Beardsley. Essa arte aqui muito bonita. Bom, informações sobre essa versão aqui, então. O livro, obviamente, foi escrito por Sir Thomas Malory. Tem ilustrações de Aubrey Beardsley, que fez também a arte da capa. O prefácio de William Caxton e tradução de Maria Helena Rouanet. Temos aqui, então, a lombada, A Morte de Arthur, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, Sir Malory. Editora Nova Fronteira. E temos aqui a parte de trás, em que diz: aquele que retirar essa espada desta pedra e dessa bigorna será o legítimo rei de toda a Inglaterra. E uma narrativa poeticamente construída que atravessa o nascimento, a ascensão e a morte do lendário rei Arthur, Sir Thomas Malory tece uma das histórias mais conhecidas da língua inglesa. Publicada pela primeira vez em 1485, essa lenda tem sido contada e recontada ao longo dos séculos, sendo o principal pilar da literatura arturiana e despertando muita curiosidade. Nessa edição belamente ilustrada pelo famoso artista inglês Aubrey Beardsley, ganha vida as batalhas épicas, os romances proibidos e a trama completa dos nobres Cavaleiros da Távola Redonda. Composto por 2 volumes e com prefácio de William Caxton, primeiro editor da obra. Olha que interessante. Ainda no século XV, o box conta com a brilhante tradução de Maria Helena Rouanet. Então, esse é o box. Também muito resistente. Muito bonito. Gostei bastante desse box aqui. Fazia tempo que eu não vi um box assim tão bem estruturado.
Temos aqui então os dois livros. Vamos para o volume 1. A Morte de Arthur, volume 1, Sir Thomas Malory. Mais uma ilustração bem legal. E esse contraste ficou muito interessante também, né? O preto com branco e o dourado. Aqui ele tá um pouco descolado, aqui uma película. Acho que não era para ser assim. Vamos ver com a Amazon futuramente. Então aqui temos a lombada, é a mesma que estava de fora do box, e a parte de trás. Assim, pois, o menino foi entregue a Merlin, e este o levou a Sir Hector, que pediu a um homem santo que o batizasse e lhe desse o nome de Arthur. O nascimento de Arthur Pendragon marca também o surgimento de uma das maiores histórias da literatura ocidental. Entretanto, para que compreendamos a totalidade dessa lenda, é necessário que se compreenda também o período que antecede a vida do rei, seu caminho até a subida ao trono da Grã-Bretanha e as aventuras de cada um dos cavaleiros da Tábua Redonda. Nesse primeiro volume, Sir Thomas Malory narra desde as primeiras batalhas de Uther Pendragon ao casamento de Arthur e Guinevere, passando pelos contos de cavaleiros como Sir Lancelot e Sir Tristão. Bacana, então, teremos mais histórias além apenas do Rei Arthur, que são personagens, né, complementares ou não, coadjuvantes ou não, são personagens muito importantes para as lendas arturianas. Temos essa guarda aqui muito bonita, com algumas flores rosas. A entrada aqui. O material todo, a parte gráfica está bem bonita mesmo, bem interessante. A diagramação. Sumário. Esse sumário aqui podia ser uma página toda preta com os textos em branco. Acho que ficaria até mais bonito. Gosto bastante dessas letras iniciais bem desenhadas, né? Uma influência bem forte da época medieval. O prefácio, então, de Caxton. Tem o tamanho da fonte tá bom assim para ler também. O papel eu acho que tá um pouco fino, mas eu acho que faz parte, né? Até para não ficar mais grosso e maior o livro. Mas mesmo assim dá uma leitura boa. A transparência dele não chega a atrapalhar a leitura. Súmula de rúbricas do conteúdo. Livro 2. Os capítulos do livro 4. Então aqui tem uma parte bem estrutural dos livros. Aqui começa então o livro 1. Capítulo 1. Como Uther Pendragon mandou chamar o Duque da Cornualha e sua esposa Igraine e a súbita partida de ambos. Bom, são capítulos curtos, o que facilita também a leitura. Mais ilustrações, muito bacana essa parte das ilustrações. Merlin recebe o menino Arthur sob sua guarda. Aqui então mais um pouco das páginas, vamos dar mais uma olhada em algumas ilustrações. Arthur e o Estranho Manto. Como quatro rainhas encontram o Sir Lancelot dormindo. Então tá aqui o heterotop. Talarico, né? Porra, pra que fazer isso com o Rei Arthur, né? Sir Lancelot é feiticeira Helaves. Muito bacana o projeto, a produção gráfica desse livro aqui. E ele pode parecer simples, mas está bem interessante também. A paginação está em cima, o que às vezes é um pouco estranho de se ver. Separado por livros aqui. Livros eu acho que é o conjunto de capítulos, né? Cada livro, aqui no caso são 9, o 9º livro, são divididos por capítulos, então vai ter mais de um capítulo 1. Mas me parece uma leitura relativamente rápida. O primeiro livro, então, ele tem 453 páginas. 452. Mas tem as ilustrações, então dá para interpretar um pouco menos. Esse é o livro 1, então. E esse é o segundo livro, então. A Morte de Arthur. Temos a mesma lombada, né? Apenas com volume 2 aqui no lugar de volume 1. E temos a parte de trás. Hic set Arthurus Rex quandum Rextum Futurus. Com essa inscrição no túmulo de Arthur. Aqui jaz Arthur, uma vez rei, sempre rei.
que se inicia o fim da história dos Cavaleiros da Távola Redonda. Nesse segundo volume dos contos do rei da Grã-Bretanha e de seus companheiros, Sir Thomas Malory relata a batalha final de Arthur contra o próprio filho, Sir Mordred, além de trazer famosas histórias como o romance entre Tristão e Isolda e os feitos da Rainha Morgana. Então, continua a história, conta mais algumas subtramas. A mesma guarda, então, aqui das flores. A parte do livro, né, a parte gráfica do livro não vai ser diferente do primeiro, até porque é bom, né, manter a consistência. Temos aqui as súmulas também, os capítulos, né, do 10º livro. Acho que eles estão como 10º livro porque terminou no 9º livro ali. Então, esse começa pelo 10º. E vai aqui 18º, 20º, 21 livros. Então, os 2 livros são divididos, né, em 21 sublivros, cada um com a sua quantidade de capítulos. Segue, então, mesmo a diagramação. Como eu comentei, isso é bom, mantém consistência de leitura. Temos aqui uma ilustração página dupla, muito bacana também. E seguimos, então, aqui com essa bela diagramação. Livro 12. Esse segundo livro, então, ele tem... Olha só aqui, ó. Rei Arthur depositando a espada na lagoa. Como Rei Arthur ordenou que sua espada fosse lançada às águas. E temos aqui, neste livro, são 523 páginas, também contando, né, com sumário, com ilustrações, então vai ser um pouco menos de leitura, mas temos aqui mais de 1000 páginas de história do Rei Arthur. Seja bem-vindo, então, para a coleção. Irá para o nicho só sobre Rei Arthur. Uma bela aquisição aqui desse box muito legal e muito famoso, né, entre as histórias do Rei Arthur. Um fato importante também que a gente deve citar sobre essa literatura é que foi escrita numa época diferente, então pessoas desavisadas podem se sentir um pouco incômodas com o teor de machismo e misoginia que o livro emprega. Até a questão de cavalaria, é muito fácil ver cavaleiros traindo e burlando alguns códigos, né, que se dizem de cavaleiros, de cavaleirismo, mas que não se seguiam tão à risca. Então, é um livro antigo, com uma escrita antiga, às vezes até a forma como foi escrito pode ser um pouco difícil de se consumir, mas muito importante ter isso em mente na hora de se ler esse livro. Ainda mais hoje que a gente vive uma sociedade muito mais diversificada e que a gente realmente tenta, né, melhorar e fazer com que a forma como falamos as coisas sejam melhor recebida pelas outras pessoas. Então, tenham isso em mente se vocês se interessaram pelo livro e têm interesse em ler, de que é uma escrita antiga com um ponto de vista antigo. Até o momento, a minha saga favorita do Rei Arthur é As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Vamos ver se essa consegue se destacar tanto quanto aquela se destacou para mim na época que eu li. Mas tem outras muito boas também, do George Cornell, que é uma versão mais histórica, do M.K. Hilme, que fez uma versão mais influenciada pela cultura romana da época, em que havia, né, as invasões e as batalhas entre os romanos e os celtas. E o T.H. White, que escreveu A Espada na Pedra, que é uma versão um pouco mais infantil, mais adolescente, que foi a que inspirou A Espada na Pedra da Disney. O desenho lá, a versão da Disney do Rei Arthur. Claro, existem outras também, essas são as que eu gosto, as que eu tenho aqui na coleção. Posso mostrar eventualmente também as outras literaturas que eu tenho do Rei Arthur, mas no momento, então, o que eu apresento é A Morte de Arthur. Eu comprei na Amazon, o preço em promoção eu paguei R$ 132,20, o preço normal dele é R$ 209. Eu vi que na Magazine Luiza sai até por uns 110, 109, mas como eu sou assinante da Amazon, eu ganho frete grátis, então... E como eu peguei o outro item, que eu vou mostrar logo mais em algum vídeo futuro, valeu mais a pena, então, fazer essa compra pela Amazon.
Isso aí, então, pessoal, esse foi o unboxing aqui da Morte de Arthur, um livro muito clássico sobre a literatura do Rei Arthur, algo que eu gosto bastante. Agradeço a atenção e o tempo que vocês disponibilizaram para abrir comigo e ter essa primeira impressão desse box, né? Vou deixar aqui embaixo o link para quem se interessar e também quiser ir atrás do box. Repito que eu não ganho nada fazendo isso, eu só quero compartilhar com vocês coisas que eu gosto. E agradeço então a atenção de vocês, a atenção e o tempo que vocês disponibilizaram para que a gente pudesse passar por esse item novo aqui na coleção. É um assunto que eu gosto bastante. Convido vocês a conhecerem o Instagram do Eibardo, com foto de alguns itens da minha coleção, eventualmente. E desde já, um muito obrigado e um até mais aqui do Eibardo.